Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Jorge Olímpio. Muita alegria de estar novamente com vocês, uma casa pela qual eu tenho muito carinho. E hoje estou aqui para falar sobre o tema fé e religião. Antes de tudo, roguemos ao Mestre Jesus que, com seu amor e misericórdia, nos permita realizar um trabalho de engrandecimento íntimo, que nós consigamos colocar em prática todas as palavras e reflexões que nesse instante nos debruçaremos. Que o nosso Mestre Jesus continue sendo sempre o nosso farol e que todos os dias de nossas vidas passemos a eleger esse divino guia como modelo dos nossos passos. Sê conosco, Mestre Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, falar sobre fé e religião parece um assunto que nos toca profundamente. Nós que somos espíritas, que nos reconhecemos como aprendizes do Evangelho, a fé e a religião são assuntos que estão no nosso dia a dia. Até porque o espírita, ele vivencia a sua religiosidade em todos os instantes que caminha sobre a terra, desde que se reconheça como espírita. Não é um título especial, não é sequer um título que deva ser alardeado, porque o que nos difere, de fato, em nos reconhecendo como espíritas, não é a apresentação do título, que somos reconhecidos quando nos confessamos em sociedade como aqueles que seguem os ensinamentos decodificados por Kardec e trazidos pelos espíritos superiores. A diferença é entre o que fomos, o que somos e o que seremos, desde o momento em que elegemos o Espiritismo como doutrina filosófica e moral, para nos guiar, obviamente, com o lastro da moralidade do Mestre Jesus, que nos foi ensinada através dos séculos e chegou até nós viva, graças a diversas religiões que se denominaram cristãs. No Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, Kardec questiona aos espíritos superiores sobre o sentimento pertinente às criaturas da existência de Deus. E ele recebe uma resposta simples, que diz que esse sentimento prova que Deus existe, que ele é comum não somente às criaturas civilizadas, aquelas que são chamadas de civilizadas porque vivenciam uma sociedade mais complexa, no sentido da sua produção e da sua organização social, como também entre aqueles que vivenciam a sua encarnação em comunidades mais voltadas para a natureza, aqueles que talvez não tenham a linguagem rebuscada, que não tenham a produção de cultura como outras sociedades ditas como civilizadas. Então é comum o sentimento da existência de um ser divino, de um ser superior às criaturas. É mais comum encontrar pessoas que acreditam na existência de um Deus, seja lá qual seja o nome que lhe dê, do que aqueles que não acreditam na sua existência. E, de fato, encontramos diversas religiões que são especializadas, obviamente, na coisa da alma e no que é divino. As religiões, elas servem para congregar aqueles que têm a mesma crença. Existem as cristãs, que são as que mais são propagadas aqui no Brasil. Existem outras de matriz africana,
existem os muçulmanos, enfim, né, a religião islâmica, diversas religiões, são muitas. Isso também demonstra, de alguma sorte, que o ser humano, ele tem curiosidade sobre a destinação da alma. Ele sente, de algum modo, que além da expressão física e material, na qual ele se expressa no mundo, existe também algo além, algo que o anima. Poucas religiões não tratam da alma. Algumas delas, obviamente, não têm a mesma confluência que a nossa crença, que é a crença cristã. Porém, sabemos que todas as religiões, o papel fundamental de todas elas é encaminhar o homem para o melhor que ele pode ser de si mesmo. E para não somente si mesmo, para os outros também, para a sociedade como um todo. A fé, porém, não é patrimônio único da religião, não é desenvolvida no ambiente religioso somente. A fé é o impulso da alma humana, não pertence a religião alguma. O ato de acreditar, embora não veja, não tenha provas, materialidade, disse que é a fé. Porém, esse sentimento, ele pode ser expresso de diversas maneiras. Comumente, associamos fé e religião. Porém, a fé se expressa muito além dos limites que se encontra a religião. Por que digo limites? Porque a religião é uma criação humana, é uma criação nossa. É a nossa maneira de expressar como queremos entender esse outro lado da vida. Vamos colocar assim, de uma maneira muito simples, que existe esse lado, o lado material, o lado visível e palpável, e aquele outro lado, que sempre foi objeto de curiosidade da humanidade. E sobre o qual nós colocamos regras, rituais e algumas vivências, né? E tudo isso é relacionado com a cultura. Muitas vezes encontramos no mesmo país, como o Brasil, por exemplo, diversas religiões e que expressam de algum modo a vivência e a vibração em que cada um se encontra e que se sente mais afinado. Não existe uma religião melhor ou pior. Aquelas que mais conseguem formar pessoas de bem, esta é a melhor religião. Entretanto, a religião, ela não é imprescindível para reconhecermos os valores da alma. De maneira que é errado pensar que aquele que se diz ateu, que se diz descrente na existência de Deus, e coloca assim, né? Deus como uma palavra única, não já, não, enfim, qualquer outro nome que se designe dentro da humanidade, se diz descrente da existência de Deus, mesmo este pode ter fé, e mesmo este, de algum modo, recusa-se, na verdade, de acreditar num Deus que foi ensinado a ele de modo errôneo, não discordando absolutamente de crenças que são díspares da nossa, que é o Espiritismo, mas trazendo para a informação pautada historicamente, existiram e existem religiões que tentam de algum modo apresentar Deus como sendo algo somente um pouco superior a nós da humanidade. Esse Deus consegue ter sentimentos de vingança, sentimentos de revanche, de ódio, faz acepção de pessoas entre seus filhos, escolhe este ou aquele para ser vitorioso. É um Deus que, na verdade, é um ser humano com um pouco mais de poder do que nós possuímos. É uma projeção, na verdade, da alma humana atormentada,
que, não conseguindo sair de si mesma, reproduz em tudo à sua volta um pouco de si. Esse Deus não convence mais muitas pessoas. E estas que buscam algo além, sentem-se não representadas por Deus algum. Mas isso não as inabilita para ter fé, porque a fé é um sentimento, é uma expressão da alma, aquela que crê mesmo sem ver. E nisso também se expressa a ciência, por exemplo. Aqueles que, embora não tenham visto o resultado das suas pesquisas, através da lógica, tudo aponta para a existência daquilo, do objeto estudado. Buraco negro. Buraco negro nunca foi visto, mas, através de cálculos e projeções, afirma-se que com certeza eles existem. Não porque foram vistos, mas por causa dos seus efeitos. Assim, nós espíritas compreendemos a existência de Deus. Não podemos vê-lo no atual estágio em que nós nos encontramos, porque o Espiritismo admite a encarnação, admite a reencarnação, admite a progressão na melhora da alma humana, que aponta para a perfectibilidade. Isso nos diz que o estágio em que nos encontramos, o máximo que podemos apreender de Deus são os efeitos de sua existência, a qual nós não podemos negar. E nisso temos fé. Nisso acreditamos. Através dos efeitos, nós compreendemos a causa. E efeitos inteligentes só podem vir de causas inteligentes. A fé espírita é a fé raciocinada. Muito mais do que apontar para um caminho de religião, o Espiritismo nos convida à religiosidade, à espiritualidade, sobretudo, à espiritualização da matéria. Transformarmos a nossa existência em algo significativo para o futuro, crentes, acima de tudo, nas bases morais que o Cristo nos trouxe, que é, antes de tudo, o nosso guia e modelo. Assim acreditamos. A religião, em sua expressão humana, ela reproduz características que nós, muitas vezes, amealhamos ao longo de diversas existências. Existem as hierarquias, as representações de líderes, existem rituais, uma sorte de expressões para se chegar a um determinado ponto. O Espiritismo, por sua vez, dispensa, embora respeite, todas essas características. O Espiritismo não tem líderes. No Espiritismo, nós não temos, em absoluto, liderança alguma abaixo do Cristo. Reconhecemos ele, sim, como grande líder da humanidade. Abaixo do Cristo, todos podemos errar. Todos podemos acertar. Abaixo do Cristo não existe representante para a crença espírita. Todos, se assim o quiserem, podem começar a estudar o Espiritismo e reconhecerem-se como espíritas. No Espiritismo não existe nenhum tipo de classe sacerdotal. Não existe mais importante, menos importante. Aquele que começou há 30 anos, aquele que começou agora. Desde que se debruce sobre a reforma de si mesmo e empreenda esse esforço para tão logo regenerar-se, ele pode, com certeza, dizer-se espírita. Nos capítulos que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, e que dita lá todas as características do homem de bem, existe uma boa pista do que seria aquele que vivenciasse o Espiritismo em toda a sua plenitude, naquilo que ele veio ensinar verdadeiramente. Então, fé e religião
são coisas que podem caminhar juntas, mas nem sempre caminham. Porque nas vezes em que a humanidade colocou todas essas características religiosas acima da própria fé, caiu na tentação do poder. Seja ele no poder temporal, quando houve a união nefasta entre a Igreja e o Estado. A Igreja e o Estado deixaram a humanidade na Idade Média, na Idade das Trevas, na escuridão, porque o homem transformou um grande instrumento que seria a religião em algo para submeter o seu próximo. Portanto, é necessário também reconhecermos que religião é um instrumento que nos serve e não a quem devemos servir. Não devemos servir a religião a partir do ponto em que ela é esvaziada. Servir-se dela para, tal qual instrumento que se apresenta, nos melhorarmos, empreendermos essa reforma que eu citei anteriormente, é o melhor caminho para se debruçar sobre qualquer religião. O Espiritismo, ele veio a serviço de todas as religiões, não para se tornar mais uma delas. Kardec foi muito claro na viagem, no livro que ele relata uma viagem de 1862, em dizer claramente que o Espiritismo ele não é uma religião. Entretanto, nada impede que o movimento que se faça em torno dele seja religioso ou não. Isso é uma liberdade que nos cabe, é o uso do nosso livre-arbítrio. Mas nada aponta para que ele seja uma religião. O Espiritismo é a aliança entre a religião e a ciência. Uma aliança, quando nós olhamos para ela, não reconhecemos onde ela começa e onde ela termina. Se dissermos que uma aliança formada de uma amálgama de diversos metais é tão somente ouro, sendo que ela é feita de cobre ou prata, ou seja, ela qualquer outro metal que dela faça parte, estaremos mentindo sobre a natureza daquela aliança. Se dissermos que o Espiritismo é tão somente uma ciência e nada mais, estaremos faltando com a verdade em relação ao Espiritismo. Se dissermos que ele é uma religião, tão somente, assim também seremos faltosos com a verdade. De maneira que ele é a aliança, ele veio unir aquilo que se encaminhava tão somente para o materialismo bruto, que empurraria a humanidade para uma descrença e uma fatalidade tremenda, e que talvez desviasse os nossos caminhos ainda mais, como fizera outrora a Igreja Católica, com os destinos da humanidade por muito tempo, por mais de um milênio. Assim também, se nos encaminharmos tão cegamente para o lado da religião, se nos debruçarmos tão somente para a religiosidade, no sentido de nos cegarmos com a nossa fé, nos tornaremos fundamentalistas. E não nos faltam exemplos ruins, negativos, sobre fundamentalismo. O Espiritismo também combate o fundamentalismo quando afirma Kardec que é preferível rejeitar 9 verdades a assumir como verdade uma única mentira. A expressão do senso profundo de criticidade, de questionamento de Kardec, o impediu de se maravilhar diante das expressões dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos e em toda a codificação, a qual ele tratou com exímio respeito e profundo senso de acuidade, não somente moral, mas na sua inteligência. Nós reconhecemos nas notas de rodapé, nas considerações que Kardec faz, a busca pela limpidez e pela verdade, para que não restasse dúvidas sobre a expressão nova que nos traziam os espíritos superiores, sobre verdades que por muito tempo nos foi negada, vamos dizer assim.
Não é que não estivéssemos prontos, é que nos atrasamos no caminho. E isso pelo uso do nosso livre-arbítrio, pelo uso da religião como não ferramenta de construção, mas ferramenta de domínio e de poder. Nós não devemos de forma nenhuma admirar qualquer tipo de atitude dentro da doutrina espírita, ou melhor, dentro do movimento espírita, quer seja ele expresso nas próprias casas, né, e agora também nas redes sociais, nenhum tipo de movimento que aponte para o delírio da adoração, a personificação de ninguém. Não existe, em se tratando de espiritismo e em se tratando de humanidade, ser infalível. Todos nós devemos abraçar e jamais abrir mão do senso de criticidade que Kardec sempre nos convidou, de maneira amorosa, mas também assertiva, a manter. Precisamos não nos confundir com aqueles que, tendo nas mãos a grande oportunidade de regeneração, deixou passar, porque se envaideceu demais com o conhecimento que possuía. Emmanuel fala que o nosso grande teste daqueles que se reconhecem como seguidores do Evangelho não é amealhar cada vez mais páginas lidas, nem conhecimento adquirido, gravar todas as fórmulas, tudo aquilo que é dito. O nosso grande desafio é vivenciar tudo isso para a construção do que Deus espera de cada um de nós. E certamente cada um de nós, como espíritos imortais que somos, temos associados à nossa caminhada missões pessoais, missões coletivas. Temos uma responsabilidade não somente individual, ou seja, com a nossa própria caminhada, bem como com o que fazemos e o que faz a nossa caminhada neste mundo. Se escolhemos, optamos pelo Espiritismo para expressar nossa fé sobre o mundo, que sempre nos esforcemos para seguir sendo pessoas de fé, mas pessoas racionais. Questionarmos, indagarmos, nos recusarmos a dar qualquer tipo de palpite que não conhecemos, nos recusarmos a afirmarmos ou ajudarmos situações que vão desdizer o que o Espiritismo nos ensinou. Conta-nos Chico Xavier, na verdade, através de Haroldo, contando a história de Chico Xavier, e aqui eu peço licença para contar a vocês, uma história que me tocou bastante, que eu achei muito interessante, e que ilustra muito bem aquilo que a gente está conversando aqui agora. Uma senhora chegou até Chico, naquelas entrevistas que ele fazia, de horas e horas, e falou para ele: Chico, eu tenho um grande problema. E aí ela chegou muito angustiada, e a sua angústia era perceptível. Então Chico, amorosamente, se debruçou sobre aquele problema daquela senhora. Ele questionou o que a deixava daquele estado. Ela disse: é o meu marido. E Chico já imaginou que seria uma daquelas situações que nós vemos, né, de relações que são mantidas no desencontro. E ele pediu para que ela relatasse. Ela disse: Chico, o grande problema do meu marido é que ele é bom demais. E aí Chico ficou sem entender. Ele é ótimo marido. Eu não tenho do que reclamar. Ele é um ótimo pai. Um ótimo companheiro. Alguém que é incapaz de fazer mal ao outro. Além de tudo, é um ótimo profissional. Recusa-se a deixar de fazer o seu trabalho. Também recusa-se a qualquer tipo de corrupção, nem ser corruptor e nem se corromper com absolutamente nada. Chico é um homem exemplar. E aí Chico: mas minha filha, você me disse que tinha um problema. E qual é o seu problema? Ah, Chico, o problema dele é que ele não é espírita. Esse é o único defeito dele. E aí
Chico diz que, querida, repita para mim, seu marido, ele é tudo isso que você disse? Ela disse sim. Minha filha, ele não precisa do espiritismo. E Chico é grandioso ao trazer essas informações em forma de quase anedota. Histórias que ele conta com graça, mas que certamente trazem a profundidade do ensinamento. Na verdade, Chico disse provavelmente que quem precisava do espiritismo era aquela senhora, não seu esposo. Porque ele já cumpria aquilo que deveria cumprir, sem necessitar de nenhum tipo de título relacionado à religiosidade. Vamos nos recordar de uma história muito mais antiga do que essa. Lembremos-nos do bom samaritano. Aquele homem que viu um outro caído e que lhe ajudou, que se sacrificou, que abriu mão de tudo naquele instante que ele tinha, do seu tempo principalmente, que é um bem que não volta mais, porque nós podemos dar tudo de nós, tudo de material, como Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, que sem caridade aquilo de nada valeria, mas o tempo é algo que não volta. Quando decidimos agir dentro do tempo em favor de outrem, estamos enriquecendo a nossa própria vida. Pois bem, o bom samaritano, descendo a estrada de Jericó, encontrou um homem caído e lhe ajudou. Antes tinham passado um levita e um sacerdote, ambos representantes da religião, ambos conhecedores da palavra, das escrituras. Pois bem, o bom samaritano era um pária, naquela época para os judeus. Ele parou, desceu do seu cavalo, colocou o homem ferido e fez todo aquele procedimento de fazer os primeiros socorros com suas feridas, o encaminhou a uma estalagem, ele deu tudo, pagou a estadia, disse que o que fosse gasto a mais ele voltaria e restituiria, enfim, tudo o que a gente conhece da parábola. A pergunta é: qual é a religião do samaritano? Qual é a religião deste homem? O samaritano tinha uma religião? Qual era ela? Certamente não era cristã. Certamente. Este homem não seguia Jesus com a boca. Ele se afinava com o que Jesus chamava de caridade verdadeira. Por isso, ele seguia o Cristo. Nós devemos um dia caminhar para não necessitarmos mais do espiritismo, para não necessitarmos mais de religião alguma, porque enquanto estamos encarnados, enquanto estamos na Terra, necessitados e desejosos de algo que nos represente a fé, ainda estamos a caminho de desenvolver a fé verdadeira, real, pura e simples, sem nenhuma titularidade. O samaritano não tinha religião. A mulher que tocou as vestes do Cristo, todos aqueles ali, ainda que tivessem, ainda que fossem judeus, aqueles que aparecem no Evangelho como sinônimo de fé, de amor, de caridade, não eram assim por causa da religião. Muitos, inclusive, eram apesar da religião. Porque foi no meio religioso em que o Cristo foi crucificado. Foi no meio religioso em que aconteceram as cruzadas. Foi no meio religioso em que aconteceu a Santa Inquisição. Foi no meio religioso que até hoje se encontra a desdita entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Em muitos lugares no mundo inteiro existem diversas guerras e muitas delas, a maioria talvez, tem fundo relacionado com a religião. Então,
nós estamos utilizando bem, enquanto humanidade, esse instrumento magnífico que serve para moldar os nossos passos, que nos ajuda, que nos auxilia a refletir sobre as nossas escolhas éticas, não de modo externo, mas de modo profundo. No meio religioso, ainda hoje, se pratica o comércio com a fé. No meio religioso, ainda hoje, encontramos relatos que se multiplicam aos montes sobre abusos que acontecem dentro de casas religiosas. A religião é má por isso? De forma alguma. Lembremos-nos que assim como muitos de nós, ainda hoje, reproduzem em Deus características negativas que trazemos na nossa própria alma, assim fazemos com os instrumentos religiosos. Colocamos em suas expressões, ou na sua vivência, ou nas suas instituições, características negativas que ainda trazemos enquanto humanidade. Nada do que produzimos traz a perfeição em si. Estamos certamente a caminho. E aqui eu deixo, na verdade, um convite para que nós reflitamos como estamos tratando o Espiritismo em nossa vida. Com a riqueza que Kardec nos deixou, com a firmeza questionadora e amorosa daquele homem que decodificou sozinho, entre aspas, porque teve ajuda, o auxílio constante dos espíritos superiores. Será que nós estamos fazendo o espiritismo à nossa moda? Enxertando em seus galhos algo que nós gostaríamos que ele fosse? O espiritismo que deve permanecer em sua fonte límpida, na sua simplicidade, porque simples é tudo aquilo que o Cristo nos pediu, mas também na sua profundidade, porque profundo e transformador é tudo aquilo que o Cristo veio nos apresentar. Será que nós estamos, enquanto representantes espíritas, demonstrando ao mundo através dos nossos atos, não das nossas palavras, que o espiritismo pode ser um porto seguro para todos aqueles que resolvem adentrar em suas fileiras? Estamos sendo acolhedores, amorosos, como o Cristo, que abraçava todos aqueles, principalmente os que pelo mundo eram mais considerados pecadores? Palavra essa que não se adequa àquilo que propõe o Espiritismo, que é a doutrina da responsabilização, do esclarecimento e, por isso, extremamente consoladora. Assim é tratada a fé espírita. Não é uma fé que se debruça em bases frágeis, temporais, que traz verdades que podem ser desditas na próxima esquina. Aquilo que o Espiritismo afirma respeita a ciência. Kardec disse que se a ciência comprovar algo que foi afirmado dentro da codificação, que nós fiquemos com a ciência, porque a ciência admite o progresso. O Espiritismo jamais aponta para o fundamentalismo, que é o acrisolamento, que é o endurecimento, o engessamento em crenças temporais. O Espiritismo, ao contrário, admite o progresso, mas o progresso, a reformulação, pautada na racionalidade. Cremos e sabemos por que cremos. Por isso que, quando nos debruçamos no Espiritismo com um sentimento de religiosidade, esse sentimento não é cheio de ritualísticas. Não necessitamos fazer o evangelho no lar, por exemplo, da mesma maneira todas as vezes.
Se predeterminamos um horário e um dia na semana, ou diversos dias na semana, é para que esse hábito adentre em que somos, na nossa essência, para que a gente não perca o hábito de orar em família, para que a gente ressignifique este momento de oração, mas não para que isso se torne um ritual, de maneira que nos sintamos aflitos, ansiosos, desesperados, se num dia ou no outro não conseguimos realizar o Evangelho no lar. Da mesma maneira e do mesmo modo é a presença na casa espírita. Agora, no momento de pandemia, no momento que por questões sanitárias necessitamos, de maneira imprescindível, manter o isolamento social, como respeito a um pacto social, um pacto coletivo de cuidar de si mesmo e por isso estar cuidando também do outro, os centros espíritas estão de portas fechadas. Muitas pessoas, com respeito ao sentimento de cada uma delas, se encontra desesperada porque não pode ir à casa espírita tomar um passe. O Espiritismo nos ensina que em qualquer lugar podemos ser espíritas. Não estou dizendo com isso o extremo exagero de que iremos realizar em nossos lares as mediúnicas de desobsessão que realizáramos nos centros espíritas, que realizamos nos centros espíritas. Não é essa a proposta de forma alguma. O que eu quero dizer aqui é que podemos ser espíritas sozinhos em nossos quartos, com a nossa família, na sala de estar, com os nossos amigos através das redes sociais, porque a espiritualidade está em toda parte. Lembremos-nos do que nos diz o Livro dos Espíritos. De ordinário são eles que vos dirigem. Se estamos sob a direção daqueles com os quais nós nos afinizamos, é hora de questionarmos a cada um de nós que companheiros espíritos estamos convidando para a nossa casa, para o nosso lar. No momento do Evangelho no lar, a quem nós endereçamos o convite dos nossos pensamentos. Nós não estamos sozinhos. A casa espírita, assim como as universidades, estão fechadas, mas os estudantes continuam a postos. Nós continuamos sendo espíritas e tendo a oportunidade de refletir. Quem sabe esse não é o momento de lermos e relermos aquela série riquíssima de André Luiz. Desde nosso lar até e a vida continua. Quem sabe agora não é o momento de nós relaxarmos lendo Paulo e Estevão, aquele livro histórico belíssimo de Emmanuel, que traz uma história de enriquecimento profundo, de transformação, de regeneração profunda, uma das mais bonitas dele. Dentre todos os 5 livros históricos, os romances que Emmanuel escreveu através da psicografia e a mediunidade de Chico, esse talvez, na minha opinião, é um dos mais bonitos. Mas existem outros 4. Podemos aproveitar esse instante para sermos aqueles que vão rever essas histórias e enriquecer o coração com boas oportunidades de reflexão. Ah, não gosta dos romances? Nossa, temos diversos autores espíritas que não romanceiam os seus escritos, que trazem os seus ensinamentos através de outros tipos de leituras. Temos uma profusão de obras espíritas, a própria codificação. Quem aí já leu toda? É imprescindível que bebamos da fonte, para que através de leituras e releituras não acabemos por concordar muito mais com a opinião de outros do que com a informação real. Disso temos muita responsabilidade. E nisso temos responsabilidade porque nós somos os divulgadores do Espiritismo. Nós que o vivemos e que o aprendemos. Agora é uma grande oportunidade.
A nossa fé, a fé espírita, ela pode ser expressa em qualquer canto, em qualquer coordenada, eu vou dizer, do universo. Porque as verdades que estão ali, elas se confundem com as verdades que o Cristo nos ensinou, e essas prescindem de palavras, em sua essência são as mesmas coisas. O Cristo nos convidou a amarmos uns aos outros, não perguntou como faríamos isso, não perguntou e não nos disse como deveríamos caminhar esse caminho, apenas nos convidou a executá-lo com todo o amor que pudermos. Ame uns aos outros, como eu vos amei. O Cristo nos convidou, mas nós aceitamos se quisermos. Jamais deve ser a nossa fé e a nossa religiosidade, tampouco a religião, uma violência, nem para nós mesmos, nem para aquele que está no nosso caminho. De maneira que, se escolhemos o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo ou qualquer outro tipo de expressão de religiosidade, devemos respeitar a nossa escolha e a escolha do outro, como queremos que respeite a nossa. O Mestre Jesus preside o nosso globo terrestre, a nossa humanidade, e não faz acepção alguma entre aqueles que lhe seguem verdadeiramente. E eu rogo nesse instante que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine e com esse amor profundo e infinito toque o coração de cada um de vocês. Que Jesus seja conosco hoje e sempre, e que assim seja.